Eu estava extremamente ansioso para produzir este vídeo. E não é para menos, tu já leu o título, já viu a thumbnail e se conhece um pouco da comunidade brasileira de Lost Media, já sabe o impacto presente em um tópico como esse. E não é clickbait ou forçação de barra. Este vídeo tem como objetivo narrar essa jornada em busca dessa mídia perdida tão procurada. Hoje eu quero mostrar que uma comunidade organizada e com pé no chão pode ser capaz de recuperar e descobrir informações de materiais que antes pareciam totalmente inacessíveis. E se você caiu aqui de paraquedas ou ainda não entende muito bem o conceito de Lost Media, não entende o que faz dessa descoberta tão importante, eu recomendo que assista a esse vídeo aqui que eu produzi há alguns meses atrás. O link vai estar no card e ele é o preâmbulo perfeito para entender o impacto do que vou compartilhar agora. Então vamos começar com esse conceito bem resumido. Por mais aleatório que isso pareça, a conexão entre Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! Está presente em uma geração inteira que viveu o início dos anos 2000. A história de que teve um programa do Gilberto Barros onde ele falava sobre as cartas de Yu-Gi-Oh! De uma forma bem inflamada, chamando o anime e o jogo de Baralho do Diabo, é algo que, por algum motivo, ficou cravado na memória das pessoas. Tente se lembrar da última vez que você viu algum trecho desse programa na internet. Ao fazer isso, fica fácil entender o porquê dessa mídia perdida ser tão procurada. Estamos falando de um dos capítulos mais icônicos e loucos da cultura muito popular brasileira daquela época, que simplesmente não conseguiu ser preservado. Essa introdução do assunto foi só para posicionar todo mundo que está vendo esse vídeo na mesma página. A gente apostou em diversas alternativas para tentar recuperar esse material. Eu fui atrás do Luciano, que foi uma das pessoas que participaram daquele programa e que defendeu o card game, e ele também não tinha nenhum registro disso. A comunidade tentou enviar e-mails, vasculhou dezenas de VHS, buscou por gravações da Band, mapeou todas as informações relacionadas ao programa, caiu em fake news e tentou, durante muitos e muitos meses, buscar qualquer fragmento que seja sobre esse programa, sem obter nenhum sucesso. Mas eu não faria um novo vídeo sobre o assunto apenas para falar que não tivemos nenhum avanço. Ao longo dos últimos meses, o Gabriel Yudenik, um pesquisador e membro da comunidade de Lost Media, abriu nossos olhos em relação ao método de busca. Por ser um profissional da pesquisa, ele apontou que existia métodos de encontrarmos essa mídia de uma maneira mais sólida e que poderíamos utilizá-la como um material para pesquisa em diversos âmbitos. E isso fez muito sentido. Ter acesso a esse programa abriria portas muito interessantes para estudos relacionados a comportamento, comunicação, sensacionalismo, impacto social da informação, características da televisão presentes em 2003. Enfim, ele informou que existia formas de solicitarmos esse material para esse tipo de finalidade. E a partir daí, o Gabriel liderou uma equipe que será acreditada ao final do vídeo e que participou ativamente dessa pesquisa em todas as etapas. E claro, eu também fiz parte dessa equipe. Por questões legais, eu não posso revelar muitos detalhes de como esses processos ocorreram, mas o que eu posso dizer é que levou algumas semanas para conseguirmos essa liberação, que levou alguns dias para que o material chegasse até nós, e que ficamos analisando e estudando esse material por bastante tempo. Em resumo, nem eu, nem ninguém que está nesse grupo pode deixar esse material público. Ele nos foi entregue de maneira oficial pela própria Band, mas apenas para fins de pesquisa, e nós temos que respeitar isso. E eu tô falando isso porque é bastante provável que apareça pessoas preenchendo lacunas sem nem entender direito todo esse contexto.
Pode ser que vocês encontrem histórias fakes, explicando por que o material não está sendo divulgado. Pode ser que algumas pessoas comecem a falar que a gente comprou essa fita e por algum motivo a gente está deixando ela escondida para poder gerar especulação e vender no futuro. A galera é meio doida mesmo e pode ser que surjam diversas histórias fakes explicando o porquê desse material não está sendo divulgado. Então, o que eu peço encarecidamente é que confiem apenas em informações que estão presentes neste vídeo. Se algum outro canal tiver interesse em abordar o que eu apresentarei aqui, eu peço para que não considerem informações externas, pois tudo o que eu falei e eu ainda vou falar neste vídeo, é validado com essa equipe. Há algumas horas em relação à gravação deste vídeo, foi divulgado algumas imagens estáticas desse material que utilizamos para a análise. Essas imagens são do programa, a gente vai analisar todas elas aqui e elas foram disponíveis lá no servidor do Lost Media Brasil. A primeira é a que considero mais marcante. Aqui vemos o Gilberto enfurecido, e nesse momento ele rasga uma das cartinhas, bradando palavras impactantes com o intuito de salvar a geração de um suposto mal. Então sim, muitos que compartilharam com a gente memórias sobre terem assistido esse programa relataram lembrar de uma cena em que ele rasga as cartinhas. E isso realmente aconteceu. Aqui temos o leão segurando uma carta de Magic. E podem acreditar que ele se encontra extremamente assustado com essa carta do Diabrete Inexperiente. Aqui tem outro ângulo da carta de Magic. Então essa é uma outra teoria que se confirma. Ele não falou apenas de Yu-Gi-Oh!, ele falou de card games em geral, animes, RPG, mas Yu-Gi-Oh! Foi realmente o foco. E aqui podemos ver as mãos do leão segurando 2 decks. O que impressionou a gente é que esses decks estão novinhos, mas enfim, essa é uma das imagens mais fortes. E essa é uma das minhas imagens favoritas. Aqui mostra o Gilberto lendo comentários de pessoas que assistiram ao programa anterior. Ele imprimiu e-mails e comentários em fóruns daquela época que estavam reclamando do sensacionalismo, do exagero. Há diversas ofensas relacionadas ao peso dele, xingamentos de baixo calão, e ele fica totalmente revoltado, chegando até a bradar por uma ação da Procuradoria-Geral da República, pois um dos comentários que ele leu neste programa falava que o demônio é gente boa. É sério, gente. Tem uma parte que isso é mencionado, é basicamente um deboche mesmo, e o leão fica totalmente pistola, assim, a ponto de falar que a presidência da república tinha que intervir o mais rápido possível. E falando em política, aqui temos 2 novos personagens, pois eu não me lembro de ter visto ninguém comentar sobre eles nos relatos. O da esquerda é um repórter, e ao lado está o vice-prefeito de Belo Horizonte na época, o Betinho Duarte. Betinho faz um discurso enaltecendo Gilberto, dizendo que essa atitude dele é extremamente importante e revela que ele entrou com uma ação na Procuradoria Nacional para tentar proibir os jogos no Brasil. Ele é um personagem fascinante que pegou a gente de surpresa e ilustrou para nós o quanto essas matérias realmente impactaram o imaginário popular do Brasil naquele período. E por último, nós temos o Gilberto interagindo com crianças e adolescentes que estão dando relatos sobre o Yu-Gi-Oh! Uma delas inclusive chega a mencionar que o baralho tinha conexão satânica e que ela parou de jogar por isso. Todo esse contexto gerou um impacto social enorme de norte a sul do Brasil. Eu acho difícil alguém que foi criança ou adolescente naquela época não conhecer nenhum relato sobre pais que proibiram os filhos de jogar ou assistir ao anime na TV. Vale lembrar que esse tema foi tratado de formas diferentes entre os dias 2 e 5 de junho de 2003 no programa Boa Noite Brasil. Muitos acham que se trata apenas de um episódio ou de uma matéria, mas não foi bem assim. Existiu uma sequência de abordagens que supostamente
começou com uma matéria no dia 2, que terminou com um debate no dia 5 e que nesse meio tempo ganhou essa repercussão inflamada nos dias 3 e 4. E esses materiais que utilizamos como objeto de pesquisa são relacionados aos programas do dia 3 e 4. Ou seja, foram esses programas que geraram burburinho suficiente para que no dia 5 eles dedicassem todo o tempo do Boa Noite Brasil unicamente para esse assunto, gerando o tão procurado debate. Mas podemos afirmar que avançamos bastante e que tudo o que mencionei aqui sintetiza muito bem o que foi apresentado nesses 2 dias. Também quero salientar que eu sei que muitas pessoas podem acabar ficando frustradas por saber que esse material existe e que não podemos publicar ele. E eu entendo, de verdade. Eu entendo mesmo, mas a gente só conseguiu ter essa atualização porque realizamos todo o processo de forma séria. E não existe a chance de vazarmos isso de maneira ilegal, pois isso poderia gerar problemas muito sérios e pode atrapalhar outras pesquisas futuras que já estamos planejando. Então tentem encarar o seguinte cenário. Ok, ainda não encontraram um vídeo completo dessa Lost Media, mas o fato da gente ter realizado todo esse trabalho dentro da legalidade permitiu que o estudo que fizemos em relação a esses materiais que eu mostrei neste vídeo fosse compartilhado com vocês. Mas eu quero finalizar esse vídeo com 2 anúncios importantes. O primeiro é que esse mesmo grupo de pesquisa está realizando uma recriação completa de todo o conteúdo desses materiais no formato de animação. Ou seja, a gente está analisando frame a frame, estudando cada detalhe, vamos redublar literalmente tudo que foi exibido e esse material a gente vai poder compartilhar com vocês. Então vocês poderão ter uma ideia bem mais clara de como foi o programa, vão poder saber o que foi falado, a ordem dos acontecimentos e tudo mais. Inclusive, eu até pedi para que eles compartilhassem pelo menos um pouquinho para vocês entenderem como vai funcionar. E eles mandaram esse trechinho em vídeo e um dos áudios dessa regravação, só para vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui, por favor, mostra isso aqui para mim. Tudo isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, olha aí. Tudo isso aqui são e-mails me ameaçando. Tudo isso aqui. Deve ter sem xinga. Tem um aqui que fala, seu filho de uma. Tem outro aqui que fala, esse gordo não sei o quê. Tem outro aqui que tem um site, não vou dar o nome do site, porque eu não vou fazer propaganda de porcaria pra esse programa, que induziu as crianças a escrever contra mim. Descobriu meu site particular, meu e-mail particular, e tá mandando, pode mandar quanto quiser. Porque todos esses e-mails, inclusive esses sites, já estão sendo denunciados por mim, Gilberto Barros, porque vocês são covardes, passam e não assinam. Vocês são amebas humanas, passam e não assinam o site. Tem que escrever. Gilberto, eu gosto de você, assinado, se é Pedro, se é Paulo, se é João. Eu, Gilberto Barros, estou denunciando vocês, inclusive o site, na delegacia especializada em internet, porque graças a Deus temos e ela funciona muito bem. Só para vocês terem uma ideia. E outro ponto é que nós vamos continuar essa pesquisa para tentar encontrar os outros programas que faltam. Nosso objetivo é ter acesso completo para fazer um estudo bem amplo sobre toda essa Lost Media. Então podem aguardar que provavelmente teremos mais novidades com o passar do tempo. A gente só pede paciência, porque os 2 trabalhos são bem complexos, recriar tudo leva tempo, e continuar a pesquisa leva mais tempo ainda. Mas assim que tivermos novidades, eu vou publicar aqui no canal. Então já vai se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhuma atualização. No final das contas, a gente pôde perceber que uma comunidade bem organizada é capaz de conseguir muita coisa. O cenário brasileiro de Lost Media ainda é pequeno,
mas esse anúncio marca um capítulo importante da nossa história. E hoje eu agradeço por estar contribuindo de perto para esse crescimento. Esse vídeo é o resultado de um trabalho desafiador que foi realizado com muita dedicação por um grupo que se uniu em prol de um objetivo. Então eu menciono especialmente o Gabriel e o Denick, pois sem ele a gente não conseguiria avançar tanto, e todos que participaram de alguma forma desse trabalho minucioso. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.